Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2017 estudando nas revistas da CPAD com o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, que é pastor ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título Melquisedeque, o Rei de Justiça. O texto áureo está na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 17, que diz: Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E a verdade prática diz: o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Nós sabemos que a Epístola aos Hebreus foi escrita para provar que Jesus Cristo é superior a todos os homens, também a todos os anjos, toda sorte de seres, tanto terrestres quanto espirituais. Então, a carta aí aos Hebreus vai mostrar que Jesus é superior aos anjos, é superior a Arão, a Levi, superior a Abraão, superior a todos, inclusive a Melquisedeque. E é bom nós falarmos aí sobre Melquisedeque, um personagem que é pouco falado, quase não se fala sobre ele, tanto é que nas pregações, por exemplo, dificilmente nós vamos ver alguém pregando sobre Melquisedeque. E ele aparece poucas vezes na Bíblia, mas ele é de suma importância na teologia. Vamos ver que este personagem, essa pessoa, é uma pessoa humana, não é um anjo, como alguns acreditam, não é 100, como alguns acreditam, não é o Espírito Santo, como alguns acreditam, não é uma teofania e uma manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. É até absurdo pensar isso, mas alguns acreditam. Imagine, Jesus ia ficar aí como rei de uma cidade lá no Antigo Testamento, durante um período grande, sendo rei e sacerdote dessa cidade. Então é absurdo acreditar nisso. Alguns acreditam até em outras coisas, né? Mas o certo é, Melquisedeque era um homem, um ser humano. Ele era ao mesmo tempo rei, era ao mesmo tempo sacerdote. Ele era rei de onde? De Salém. Era rei o quê? De justiça. Era o quê? De paz, né? Então ele tem um grande significado. Ele vem a Abraão, logo após Abraão vencer uma batalha, uma grande batalha. A Bíblia diz que ele se apresenta a Abraão como um representante de Deus. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Então Abraão sabe que ele está diante de alguém que é superior a ele. Veja bem, os judeus, os islâmicos, né, quase todas as religiões do mundo, eles admitem que Abraão foi superior a todos os homens que já existiram na terra. Mas, veja bem, a Bíblia afirma e dá testemunho de que Melquisedeque era superior a Abraão. Veja só, a Bíblia diz que o maior é que abençoa o menor.
E diz a Bíblia que o menor é que paga dízimo ao maior. Então, veja bem, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque faz uma aliança com Abraão. Isso é muito importante. Quando Melquisedeque vem a Abraão, ele traz pão e vinho. Para que isso? Para quem conhece sobre aliança, aliança de sangue, então sabe que isso quer dizer que eles fizeram uma aliança. E ali existe uma grande representatividade. Melquisedeque está representando Deus. Abraão é o pai da nação hebreia, o pai dos judeus, de onde Jesus vai nascer. Então ele está representando todos os judeus e está representando, na verdade, espiritualmente, representando a Jesus. E Melquisedeque, humanamente, está representando todos que não são do sacerdócio arônico, todos que não são judeus, está representando todos os povos, e Melquisedeque está representando aí Deus. Então, quando Melquisedeque, o homem, faz uma aliança com Abraão, o homem, a representatividade aí quer dizer que Deus está fazendo uma aliança com seu Filho Jesus Cristo em favor dos homens. Então, este Melquisedeque, é importante saber que ele é um sumo sacerdote de um sacerdócio eterno, não é um sacerdócio arônico. Os descendentes de Arão eram sumos sacerdotes, mas eles eram o quê? Até morrer. Quando morriam, eram substituídos por outros. Teve seu filho mais velho, o primogênito. Agora veja bem que esse sacerdócio era para durar até onde? Até quando Jesus chegou. Porque Jesus é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Depois de Jesus não precisava mais desse sacerdócio. Porque aquele sacerdócio era exatamente para oferecer sacrifícios em lugar do povo. Oferecer sacrifícios por causa do pecado do povo, inclusive do próprio sacerdócio. Aí o sacerdote oferecia sacrifício por si próprio também, porque ele também era pecador. Então, quando chega Jesus, Jesus é perfeito. Então, ele oferece um único sacrifício, o sacrifício dele próprio, e agora, para sempre, o sacrifício já foi feito, e é perfeito. Deus recebe o sacrifício como perfeito, único e verdadeiro. Então, o sacerdócio arônico acabou. Jesus chegou. Então Jesus é superior. E ele não é um sacerdote segundo a hierarquia lá de Arão. Porque Jesus não nasceu descendente da tribo de Levi, nem descendente de Arão. Jesus é da tribo de Judá, onde nasciam o quê? Os reis descendentes do rei Davi. Então Jesus nasce descendente de um rei, e ele pode reinar. Mas ele não poderia ser sacerdote, porque ele não é da tribo de Levi, nem é descendente de Arão. Então o que acontece? Quando então Jesus aparece, a lei tem que acabar. Por quê? Aquela lei que existia então, que Deus deu para Moisés, tinha um sacerdócio ligado a essa lei. Jesus, então, não pode pertencer a essa lei e nem a esse sacerdócio, porque ele é da tribo de Judá. Então, o que acontece? Quando Jesus vem, então o sacerdócio acabou. Então, agora nasce o quê? A graça de Deus. E o sacerdote dessa graça é Jesus Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque agora, e não mais da ordem de Arão. Ok?
Porque está escrito, mudando-se a lei, muda-se o sacerdócio. Então é muito importante entender sobre Melquisedeque. Nós vamos ver que não estava registrado sobre Melquisedeque seu pai, sua mãe, a sua genealogia. Também não está registrado em lugar nenhum quando ele morreu. Então isso indica, como não tem escrito, indica que ninguém sabe seu princípio nem seu fim. Então isso pode significar o quê? Uma eternidade. Então Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, significando que ele é um sacerdote eterno. Melquisedeque não foi sumo sacerdote porque herdou, porque era o filho mais velho de Arão, o descendente de Arão. Ele era sumo sacerdote porque Deus o escolheu para ser sumo sacerdote. E olha só, não é do sacerdócio arônico, porque Arão não tinha nem nascido ainda. E o sacerdócio de Arão era menor do que o sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? Porque em Abraão estava Arão, porque Arão era descendente de Abraão. Em Abraão estava Levi, não tinham nascido ainda, mas estavam, porque iam ser descendentes de Abraão. Então, Melquisedeque, quando recebe dízimo de Abraão, Abraão está reconhecendo que Melquisedeque é superior. O sacerdócio de Melquisedeque foi dado por Deus, escolhido por Deus, capacitado por Deus. Depois vem o sacerdócio da lei. Arão é escolhido por Deus e seus filhos. Mas aí, quando morria, aparecia o outro. E mesmo aí houve imperfeição. Deus ainda matou 2 filhos de Arão. E daí para frente, o sacerdócio não era Deus que escolhia, é porque nascia descendente e aquele que ia ser. Mas no sacerdócio de Melquisedeque foi Deus mesmo que escolheu. Então, esse sacerdócio é melhor, é superior ao sacerdócio arônico. E Jesus, então, é da ordem de Melquisedeque, não de Arão. Jesus não poderia ser sacerdote da ordem de Arão, da ordem de Levi. Por quê? Porque ele nasceu em Judá. Não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Então, olha só outra coisa interessante. Melquisedeque, ao mesmo tempo, era rei e, ao mesmo tempo, sacerdote. Então, Jesus é rei porque nasceu da tribo de Judá e é sacerdote porque é da ordem de Melquisedeque. É muito importante estudar, então, sobre Melquisedeque para nós entendermos melhor o sacerdócio de Jesus. Nós vamos entender melhor passando agora pelas partes e tópicos aí da lição. Então, na nossa lição número 3, Melquisedeque, o rei de justiça, nós vamos ver as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, quem era Melquisedeque? Tópico 1, um personagem misterioso. Tópico 2, onde ele aparece na Bíblia. Tópico 3, características de Melquisedeque. Depois, na parte 2, nós vamos ver lições do caráter de Melquisedeque. No tópico 1, um caráter justo. No tópico 2, um caráter pacífico. E na parte 3, nós vamos ver segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos ver no tópico 1, um novo sacerdócio. Vamos ver no tópico 2, Jesus Cristo, o sacerdócio perfeito. E nós vamos ver no tópico 3, a ordem de Melquisedeque. E nós vamos ver aí um quadro que está na revista do professor sobre as características de Melquisedeque e as lições que nós podemos extrair de sua vida e conduta. Nós vamos ver aí que, embora ele fosse um homem santo e justo, o sacerdócio de Cristo foi superior ao dele. Então vamos ver aí qualidades e realizações. Então, o primeiro sacerdote, rei das Escrituras, bom para encorajar a outros a servir a Deus sinceramente. Seu caráter refletia seu amor a Deus. Lições de sua vida.
Viva para Deus e provavelmente você estará no lugar certo, no momento certo. Examine seu coração. A quem ou a que você dedica sua maior lealdade? Se você pode honestamente responder Deus, você está vivendo para Ele. Outra coisa, Deus reconhece a pessoa inocente e cedo ou tarde Ele pune o culpado. Informações essenciais. O local aí governou em Salém, lugar da futura Jerusalém. Ocupações: rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Sua história é narrada em Gênesis 14, 17 a 20, Salmos 110, 4 e em Hebreus do capítulo 5 ao capítulo 7. Vamos ver então a introdução da lição. Você já teve um resumo rápido sobre Melquisedeque, sobre o que nós vamos estudar hoje, que é o caráter aí de Melquisedeque. É importante entender isso aí e entender aí o significado então de Melquisedeque na Bíblia, para entendermos sobre Jesus, que é o mais importante. Então a introdução aí diz: Melquisedeque é um personagem enigmático na história bíblica, mas ele foi um verdadeiro adorador no meio de uma gente idólatra e corrompida. Exerceu o papel de rei e sacerdote sem fazer parte da linhagem de Israel. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18. Sua ordem sacerdotal, com aspectos peculiares, tornou-se um tipo do sacerdócio de Cristo, que em tudo é superior a todas as ordens sacerdotais. Então Melquisedeque é uma pessoa, um ser humano. Ele era ao mesmo tempo rei de Salém, que se entende que Salém aí é Jerusalém, no tempo aí dos Jebuseus, que depois passou a ser chamada Jebus, e antes nós acreditamos que antes de Melquisedeque também era chamada Jebus. Então quando Melquisedeque se torna rei de Salém, ou de Jebus, ele muda o nome, e aí ele vai governar esse lugar por um período. Ali ele é rei, mas também ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Veja bem que é um homem no meio de um povo idólatra, e é um homem que adora ao verdadeiro Deus. Ele serve ao verdadeiro Deus. Tem muita gente achando aí que ele era um sacerdote, o cananita aí, que quando ele fala sobre Deus, ele fala mas sem entender, sem ser alguma coisa. Mas não, a Bíblia é bem clara, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Em nome de Deus, que ele vem falar com Abraão. Então não vai entender errado não. Ele é sumo sacerdote do Deus verdadeiro mesmo. Então vivia no meio de uma sociedade corrompida, mas ele era um adorador mesmo de Deus. Servia a Deus. Ao mesmo tempo era rei da futura Jerusalém, né? Depois quando Davi toma a cidade ali, Jebus, então passa a ser chamada Jerusalém. Então pode ser uma junção aí das duas palavras, Jebus com Salém, e se tornou então o nome de Jerusalém, que é a cidade da paz, a cidade de justiça, né? Então Melquisedeque aí, ele tem esse significado aí. Ao mesmo tempo, ele é um rei de justiça e ele é um rei de paz. E devido a termos pouca coisa registrada sobre Melquisedeque, porque Melquisedeque também não é o mais importante da Bíblia, o importante é Jesus. Então, nós temos pouco a informar sobre Melquisedeque. Mas o que é informado sobre Melquisedeque é suficiente para o que a Bíblia, né, fala sobre ele, sobre o sacerdócio de Jesus. Não precisava falar mais do que isso, porque o importante aí é Jesus, na verdade. Então na parte 1 aí, quem era Melquisedeque? Nós vamos ver os 3 tópicos seguintes. Um personagem misterioso, onde ele aparece na Bíblia, características de Melquisedeque. Tópico 1 então, um personagem misterioso. Melquisedeque surge no cenário histórico da Bíblia de forma inesperada e até misteriosa. Ele é citado poucas vezes no texto bíblico, o que o torna mais enigmático. Seu nome no hebraico é Melquisedeque, ou Rei de Justiça,
ou meu rei é justo. O relato de Gênesis 14 informa que ele era rei de Salém, rei de paz, um rei sacerdote cananeu. O autor aos Hebreus diz que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7:3. Melquisedeque, ele é chamado por Deus, ou escolhido por Deus, mas não se faz registro de quando ele nasceu, de quando morreu, de quem era seu pai, quem era sua mãe, porque o sacerdócio de Melquisedeque seria então usado por Jesus para que ele pudesse ser sacerdote. Então, não está registrado a família de Melquisedeque. Não está registrado o dia que ele nasceu, onde nasceu, nem onde está aí o dia que ele morreu, onde morreu. Exatamente para ter o quê? Um sacerdócio onde Jesus pudesse ser sacerdote, mesmo sem ser descendente então de Arão, que depois viria, e o sacerdócio levítico, que depois viria. Então, quando a Bíblia diz sem pai, sem mãe, sem princípio, sem fim, não quer dizer que ele era um ser celeste, não quer dizer que ele era um anjo, nem que era o Espírito Santo, nem que era Jesus, nada disso. Apenas não foi registrado. É isso que nós temos que entender. Então, ele era rei de justiça, porque o seu nome tinha esse significado. E ele era rei de paz, por quê? Porque era rei de uma cidade chamada Salém, que significa paz. Então, como ele foi sacerdote e rei, e não tem nada registrado sobre ele, assim, onde nasceu, quando morreu, então o sacerdócio dele ficou eterno. Quem é que assumiu o lugar dele? Ninguém. Quem era sumo sacerdote e rei antes dele? Ninguém. Então é por isso que Jesus pode ser segundo a ordem de Melquisedeque. E é só Jesus. Houve uma época aí dos Macabeus que eles arranjaram um negócio aí de dizer que eles eram aí da ordem de Melquisedeque, fundaram um novo sacerdócio. E aí diziam, não, nós somos segundo a ordem de Melquisedeque. Mas veja bem que a Bíblia, ela não coloca ninguém como descendente de Melquisedeque. Nem coloca ninguém para ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a não ser Jesus Cristo. Não existe outro. É um sacerdócio diferente, não é o sacerdócio levítico, lá o arônico. Então tem que tomar cuidado com isso. Não existe hoje sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Somente Jesus Cristo. No tópico 2, nós temos aí, onde ele aparece na Bíblia? Melquisedeque aparece na história bíblica quando Abraão retornou de uma jornada arriscada, na qual salvara seu sobrinho, Ló, que havia sido levado preso com toda a sua família, quando os reis de Sodoma e Gomorra, onde o patriarca habitava, foram derrotados por uma confederação de 4 reis, liderados por Quedorlaomer, rei de Elão, Gênesis 14, de 1 a 13. Foi a primeira guerra registrada na Bíblia. Abraão foi à guerra com 318 criados, nascidos em sua casa, derrotou os invasores e libertou Ló e sua família. É importante entender também que muitas vezes a gente fala Abraão, mas aqui nessa época não era ainda Abraão. Isaac não tinha nascido ainda. Era Abrão. Era ainda aqui, o nome registrado na Bíblia ainda é Abrão. Então, quando Abrão vai ajudar Ló, que havia sido levado cativo naquela grande guerra que houve, a primeira guerra, e aí Abrão, com 318 dos seus escravos, dos seus servos, foi até lá e resgatou Ló com a sua família, venceu aqueles que haviam levado cativo Ló e sua família. Então, quando ele volta dessa guerra, aí de repente aparece Melquisedeque na história. Aparece Melquisedeque na Bíblia. Antes não havia lugar nenhum falando sobre Melquisedeque. De fato está registrado lá em Gênesis capítulo 14.
Agora nós vamos ver mais detalhes sobre Melquisedeque. No tópico 3 aí nós temos características de Melquisedeque. Ele tinha qualidades especiais. Sua atitude generosa demonstra que reconheceu que uma vitória tão grande com um número menor de combatentes só poderia ser resultado da bênção de Deus sobre Abrão. Então a primeira coisa importante, Abrão, com 318 servos, não tinha condições para vencer aquela guerra. Então Melquisedeque reconhece que aquilo ali é uma obra de Deus. E Melquisedeque recebe então orientação de Deus para ir até Abrão. Ali eles vão fazer uma aliança. E Melquisedeque, representante de Deus, vai abençoar Abrão. E Abrão vai dar o dízimo de tudo a Melquisedeque, reconhecendo a sua autoridade divina. Então nós temos aí na letra A, ele era rei de Salém, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, Gênesis 14, 18. Então a primeira coisa, Melquisedeque era rei num lugar chamado Salém, que mais tarde nós sabemos que se torna então uma cidade de Jerusalém. Letra B então, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, Gênesis 14, 18b. É com Garga, né? Melquisedeque conhecia Deus por meio de uma tradição que se espalhou após o dilúvio ou devido a uma revelação sobrenatural. Percebeu que Abrão servia ao mesmo Deus. O certo é que ele cria em Deus e o servia, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Então olha bem, a Bíblia está testificando que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então não vá pensar aí que ele era outra coisa, ele era sacerdote do Deus verdadeiro, do nosso Deus. E nós vamos ver que nessa época aí, Noé ainda estava vivo. Então, a história de Deus, as coisas que Deus fez, já era então contada, e muito bem contada nesta época. Então veja bem que quem quisesse servir a Deus nessa época poderia. Porque a tradição, a história das coisas que Deus fez foram passadas de pai para filho. E Noé conhecia isso. Porque ele era antes do dilúvio. Então ele sabia muita coisa sobre Deus. Se lá antes do dilúvio Noé era um homem temente a Deus, e Deus achou Noé melhor do que qualquer outro, agora Noé continuou crendo em Deus e falando sobre Deus. Se ele é chamado pregoeiro da justiça, se antes ele pregava sobre Deus, agora ele continuava. Então Abrão e também o Melquisedeque, todos os dois, apesar de viverem no meio idólatra, todos os dois permaneceram fiéis a Deus. A família de Abrão também era idólatra, mas Deus achou Abrão como fiel. E Melquisedeque também, no meio que ele vivia, no meio de idólatras, em Canaã, mas ele permaneceu fiel a Deus. Então Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. Na letra C, ele abençoou Abrão. Como sacerdote, ele abençoou Abrão. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Gênesis 14, 19 e 20a. Abrão é reconhecido por Melquisedeque como sendo um homem de Deus, e Melquisedeque exalta o nome de Deus, glorifica o nome de Deus e sabe que é Deus que deu a vitória a Abrão. E ele então abençoa Abrão. Então isso é muito importante, porque o maior é que abençoa o menor, não é o contrário. Depois nós vamos ver aí, letra D. Abrão deu dízimo a Melquisedeque e deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20b. Aqui vê-se a primeira referência bíblica acerca do dízimo. Séculos antes da lei, que inclui o dízimo como preceito obrigatório para Israel, como está em Números 18, Deuteronômio 14, Malaquias 3, Abrão entendeu que, tendo sido abençoado pelo sacerdote do Deus Altíssimo, deveria ser grato a Deus pela bênção da vitória. O dízimo é mais uma gratidão do que uma obrigação.
Então está registrado que Abraão deu o dízimo, ou seja, ele deu a 10ª parte daquilo que ele arrecadou na guerra, que era o que? Alimentos, roupas, animais. Então ele pegou ali 10% de tudo aquilo ali e deu a Melquisedeque, porque ele reconhecia que Melquisedeque representava Deus. Então ele, agradecido a Deus pela vitória na guerra, ele tem o desejo de servir a Deus e de dar 10% daquilo que arrecadou para Deus. Então olha só, o dízimo já existia antes da lei, muito tempo antes da lei, antes de nascer Arão, antes de nascer Levi, antes da lei ser dada por Deus a Moisés, já o dízimo era dado a Deus. Veja só. Então, esse dízimo aí é dado por o quê? Por amor a Deus, por uma gratidão a Deus. Não pode ser por obrigação, não pode ser forçado. Parte 2. Lições do caráter de Melquisedeque. Tópico 1, um caráter justo. Tópico 2, um caráter pacífico. Então, tópico 1, um caráter justo. Rei de justiça é a tradução primeira de seu nome. Melquisedeque se destacou por ser um homem justo e praticante da justiça. Seu nome identifica-se com o seu caráter. Suas atitudes decorriam do seu caráter ilibado e santo. Daí a sua grandeza moral e espiritual. A Bíblia diz sobre ele: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. Hebreus 7,4. Então, o próprio nome Melquisedeque tem o significado, então, de rei de justiça. Então, era um homem justo. E nós estamos estudando sobre caráter. Então, o caráter de Melquisedeque era de um homem santo, de um homem justo, de um homem separado para Deus, que era ao mesmo tempo rei e ao mesmo tempo era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha só, é um exemplo para nós, porque a pessoa pode ter a posição que for e ainda servir a Deus. Olha só, um rei sendo ao mesmo tempo sacerdote. Em nenhuma outra ordem poderia isso acontecer. Por exemplo, Israel, se alguém era sacerdote, não podia ser rei. Se era rei, não podia ser sacerdote. Teve gente fazendo isso, né? Teve gente que era sacerdote querendo ser rei e não deu certo. E teve gente que era rei e queria ser sacerdote. Também Deus condenou isso, não aceitava isso. Só no sacerdócio de Melquisedeque que podia acontecer isso. Por isso que Jesus, em segunda ordem de Melquisedeque, ao mesmo tempo rei, ao mesmo tempo sacerdote. Então isso traz um ensinamento para nós que alguém pode ser um governante e ao mesmo tempo servir a Deus, ser justo, ser santo, ser separado para Deus. Então, se um governante está sendo corrupto, se está aí assumindo e apoiando leis antibíblicas, é porque ele quer. Porque se ele quiser mesmo Deus, ele será salvo e ele poderá fazer grande obra para Deus. Então, preguemos o Evangelho a todos, mas considerando que o Evangelho deve ser levado primeiro aos pobres, aos necessitados que mais necessitam. Então, nós não vamos excluir essas pessoas que são aí grandes também, não é? Nós não estamos excluindo, mas estamos afirmando que estamos numa época em que os pobres necessitados estão sendo excluídos do Evangelho. E somente os ricos é que estão aí ouvindo de mau agrado e quase nenhum se converte. Devido exatamente ao amor exagerado pelo dinheiro. Mamon se tornou o Deus deles. Tópico 2, um caráter pacífico. O texto citado diz que, além de ser rei de justiça, Melquisedeque também era rei de Salém, que é rei de paz. Hebreus 7, 2c. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, é o Elion, também rei de uma cidade chamada Salém. Certamente Melquisedeque era um homem pacífico e também reinava sobre uma cidade cujo nome significa paz. Nós cristãos temos o dever moral e espiritual de sermos promotores da paz, primeiro em nosso lar, depois no ambiente da igreja,
no relacionamento fraternal, ministerial e eclesiástico, e também para com as pessoas de fora do nosso ambiente. Então Melquisedeque era rei de justiça, porque o nome seu significava justiça. Era rei de uma cidade chamada Salém, que significa paz. Então, ao mesmo tempo, justiça e paz unido no ministério que ele tinha como rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Então são qualidades importantíssimas para quem tem essas altas funções. Veja só, ele ao mesmo tempo ele teria que ser um rei justo, então aplicando leis justas, né? Julgando retamente as causas, e ao mesmo tempo ele teria que ser um sacerdote de paz, que levasse a paz ao povo, a paz principalmente entre o povo e Deus, entre Deus e o povo, e vivesse em paz com aqueles que estavam à sua volta, para que esse povo fosse preservado, né? Então, ele teria que juntar essas duas coisas, ao mesmo tempo ser justo, ao mesmo tempo ser um homem de paz, buscando sempre a paz. Nós também, como cristãos, no meio que nós vivemos, devemos sempre aplicar a justiça e a paz. Por quê? Isso vai nos conduzir a pregarmos o Evangelho e ganharmos muitas almas para Deus. Se nós levarmos a guerra, como é que vamos ganhar almas? Se nós formos injustos, como vamos ganhar as almas? Então nós temos que ter sempre em nossa vida cristã essas duas coisas presentes: justiça e paz, embora seja difícil. Parte 3, segunda ordem de Melquisedeque. Tópico 1, um novo sacerdócio. Tópico 2, Jesus Cristo, sacerdócio perfeito. Tópico 3, a ordem de Melquisedeque. Então, tópico 1, um novo sacerdócio. No livro de Hebreus, vê-se que houve necessidade de mudança do sacerdócio levítico por outro que lhe era superior. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Hebreus 7:11. Dessa forma, nós, os cristãos, estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, no qual todos somos considerados sacerdotes reais com missão muito elevada. 1 de Pedro 2:9. Por isso, em nosso comportamento, devemos nos conduzir de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Então veja bem, se o sacerdócio de Arão fosse perfeito, não haveria necessidade de outro sacerdócio. Mas aquele sacerdócio de Arão tinha aí várias coisas que não deixavam que ele fosse perfeito. Primeiro, os homens que assumiam o sacerdócio eram descendentes de Arão, não é Deus que escolheu. Eles entravam porque eram descendentes de Arão. Segunda coisa, eles ofereciam sacrifício até por eles mesmos, porque eles pecavam, eram imperfeitos. Terceiro, esse sacerdócio tinha princípio e tinha fim, porque o sacerdote morria e outro tinha que entrar no lugar dele. E também esse sacerdócio era para durar até Jesus chegar a salvo. Então os cristãos têm uma nova ordem sacerdotal. Todos nós somos chamados pela Bíblia como sacerdotes. Então estamos aqui assumindo uma posição de sacerdote. De que maneira? O sacerdote conduz as pessoas a Deus. Além de levar as pessoas a Deus, além de aconselhar também as pessoas, falar sobre Deus, ensinar sobre Deus, também nós somos responsáveis por interceder junto a Deus. Então veja só, nós temos um sacerdócio, e o sacerdócio nosso, segundo a ordem, não é de Melquisedeque e nem de Arão, é do sacerdócio de Jesus Cristo. Jesus é superior a todas as leis, aos sacerdotes, todos que houveram, a todas as ordens sacerdotais. Ele é perfeito. Nós vamos ver isso no próximo tópico, então. Tópico 2, Jesus Cristo, o sacerdócio perfeito. Esse outro sacerdote que seria levantado é nosso Senhor Jesus Cristo, de quem foi dito: jurou o Senhor e não se arrependerá.
Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110:4. Era uma mensagem profética e messiânica que apontava para Cristo através de Davi. Essa ordem de Melquisedeque não era reconhecida pelos judeus, que só aceitavam e reconheciam a ordem de Arão ou levítica. Em Hebreus, o autor se refere à mensagem profética de Davi sobre Cristo, dizendo: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 5 e 6. Então olha só, para os judeus só existe uma ordem sacerdotal que eles reconhecem, que é a ordem de Arão, a ordem levítica. E inclusive eles vão ainda voltar a esse sacerdócio, a oferecer os sacrifícios, quando o templo for reconstruído. Mas veja bem, é porque eles não entendem, eles não compreendem que Jesus veio e ele é o sumo sacerdote perfeito, e Jesus, o Messias que eles esperavam, já veio. Eles não entendem isso. Então eles vão retornar a fazer os sacrifícios, pensando que estão fazendo algo correto. Agora, quando terminar a grande tribulação, que começar o milênio, então Jesus mesmo estará entre eles. E eles vão saber então que não precisam mais fazer aquele tipo de sacrifício segundo a ordem de Arão. Agora eles farão tudo de acordo com o que o Messias ordenar. Agora o Messias estará presente, não é mais ausente. Não é mais alguém que viria, mas alguém que já veio. E isso durante o milênio. E isso para eles. Nós já estaremos com Jesus, já fomos arrebatados antes da grande tribulação, estamos com Jesus já, lá na Nova Jerusalém. Agora, quando Jesus vier para governar sobre eles, nós estaremos na Nova Jerusalém, um corpo celestial. Não seremos homens normais, não estaremos na terra morando como homens normais. Na terra existirão povos, muitas nações que vieram da grande tribulação, mas não nós. E também vai nascer muita gente no milênio. Mas os judeus estarão ali, aqueles remanescentes, aqueles que sobraram da grande tribulação, estarão ali com Jesus, e também ali dentre eles nascerão muitos outros judeus. Então Jesus governará sobre eles durante 1000 anos, cumprindo a promessa feita a Davi, que o descendente de Davi reinaria sobre Israel, e daria a Israel todo o território que Deus já havia dado. Então Davi, quando profetiza no Salmo 110, versículo 4, ele diz: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Isso que? Falando sobre Jesus Cristo. Então em Hebreus vai novamente falar sobre este assunto, falando então que Jesus é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Por que segundo a ordem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque não tinha registro de quando ele nasceu nem de quando morreu, então se considerava eterno por causa disso. Então Jesus é sacerdote eterno, porque como Deus não tem princípio de dias e nem tem fim de dias. Jesus como homem morreu e ressuscitou. Como Deus, ele não nasceu de Maria como Deus, ele nasceu como homem de Maria. Veja bem, como Deus não existe registro. Que dia que Jesus nasceu? Jesus é Deus, não tem princípio de dias. Sempre existiu, é eterno. E como Deus, ele morreu? Não. Continua vivo, do mesmo jeito. Onde é que ele está? Continua exercendo sua posição de sacerdote. Onde? À direita do Pai, onde intercede por nós. Continua sacerdote. Eternamente, enquanto precisar. É claro que no final de todas as coisas, quando tudo isso acabar, a terra for destruída, nós estivermos na Nova Jerusalém, e aqueles que não quiseram Jesus estiverem no lago de fogo e enxofre para sempre, então não haverá mais a necessidade desse sacerdócio que existe hoje intercedendo por nós aqui na terra.
mas Jesus para sempre estará conosco. E lá na Nova Jerusalém, se você estudar bem, também os povos estarão lá prestando adoração e Jesus continuará sendo sumo sacerdote. Então, se você estudar o livro de Hebreus, você vai ver uma coisa interessante. Quando Deus introduz Jesus na terra para nascer como homem, então ele é feito semelhante aos homens. Agora, quando Jesus ressuscita, que ele vai entrar no céu, está dizendo: eu hoje te gerei. De que maneira agora? Não é mais um homem simplesmente. Agora, não é um homem feito em imagem e semelhança dos homens agora. Agora ele é a imagem e semelhança de Deus e ele é eterno, vai se assentar à direita do Pai, como homem num corpo humano transformado, ressurreto, glorificado. Então agora Deus pode dizer: eu agora te gerei. Então agora aqui no céu vai ter um homem um pouco glorificado. Antes não tinha. Então na presença de Deus, agora eu hoje te gerei. E ele agora o que? É um sumo sacerdote eterno. Ele agora é um rei eterno. E quando ele aparece aos discípulos, ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Olha só. Agora é diferente. Então em Hebreus 5, 5 e 6, aí diz que tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então sacerdócio eterno. No tópico 3 nós vemos a ordem de Melquisedeque. A expressão segundo a ordem de Melquisedeque é tipológica. Hebreus 7, 15. Jesus não pertencia à tribo de Levi. Por isso não seria consagrado sacerdote de acordo com a lei. Ele pertencia à tribo de Judá. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serve o altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, Hebreus 7, 13 e 14. Mas o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, como está escrito em Hebreus 5, 6, 7 e 7. Era um sacerdócio eterno, Hebreus 5, 6. Com tais características, Jesus é superior a Levi, a Arão, a Abraão e a todos os seus descendentes levitas, Hebreus 7, de 6 a 10. Quando se fala que o sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, é uma linguagem tipológica, ou seja, Melquisedeque aí é um tipo de Cristo, ou seja, representava Cristo. Era ao mesmo tempo rei, como Jesus é, era ao mesmo tempo sacerdote, como Jesus é. Então tipificava, aquele sacerdócio tipificava, ou seja, representava, dava uma ideia do verdadeiro sacerdócio perfeito de Jesus Cristo. Então Jesus, como homem na terra, jamais ele poderia ser sacerdote do povo de Israel. Por quê? Porque eles escolhiam, e a primeira coisa que tinha que ser o quê? Descendente de Levi, descendente de Arão. Senão ele não seria sumo sacerdote nunca. Então, o primeiro item ele já não passaria, porque ele era da tribo de Judá, não era da tribo de Levi. Não tinha jeito dele ser sumo sacerdote entre os judeus. Então, se a lei colocava Arão como sumo sacerdote, os seus descendentes como sumo sacerdotes, só podia assumir o lugar de Arão quem fosse descendente de Arão, então só tinha um jeito, tinha que mudar a lei para mudar o sacerdócio. Não podia mudar o sacerdócio por causa da lei. Então o que Jesus diz? A lei, os profetas duraram até João Batista. Agora quando Jesus chega, então a lei acabou a sua função. A função da lei era o quê? Mostrar, revelar o pecado ao homem, para que ele tivesse necessidade de um salvador. A lei não salvava ninguém. Pelo contrário, a lei condenava. A lei revelava o pecado e condenava o homem, mas não mostrava a solução para o homem. Mostrava que ele era pecador e precisava de um salvador. Então quando Jesus chega, olha aí,
que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora está apontando para Jesus. Então a lei agora não tem mais a sua força de condenar. Por quê? Porque Jesus vai levar os nossos pecados sobre ele. E é o que ele fez. Então a lei revelava nossos pecados e nos condenava. Condenava a quê? A morrer, morte de cruz. E para onde? Para o inferno. Então Jesus vem e ele pega o nosso pecado sobre ele, nossas maldições, doenças, enfermidades, tudo que não prestava do homem, Jesus pega sobre ele. E ele morre em nosso lugar. Onde é que nós tínhamos que morrer? Na cruz. Então Jesus morre na cruz em nosso lugar. E agora a lei foi satisfeita. A lei condenava, dizia que tinha que morrer. Pronto. Jesus pegou o nosso pecado e morreu. A lei então veio sobre Jesus. A condenação veio sobre Jesus. Então a justiça de Deus foi realizada. O pecador tem que morrer e tem que ir para o inferno. Pronto. Jesus então pega o nosso pecado, morre e vai para o inferno. Foi achado lá. Agora a Bíblia diz que ele foi justificado em espírito. Ou seja, o que ele está fazendo no inferno? Ele pecou? Não. O que ele está fazendo? Não, ele pegou o pecado de todos sobre ele. Então ele está aqui representando os homens. Ele está aqui na condenação dos homens. Ele morreu a morte que os homens tinham que morrer. Ele pegou as maldições que os homens estavam sujeitos. Ele pegou as doenças e enfermidades de todos. Tudo que não prestava, ele está sobre ele. Então, o que ele trouxe, a bagagem que ele trouxe, fica. Mas ele ressuscita. Porque ele nunca pecou. Ele é o sacerdote perfeito, sem pecado, eterno, justo, santo, irrepreensível. Ele é Deus. Pronto, ele ressuscita. Glória a Deus, aleluia. A graça, cruz, a força mestra. Naquela cruz estava a graça de Deus revelada a nós, a nossa salvação. Glória a Deus, aleluia. A conclusão aí diz o seguinte: a Bíblia registra a história de homens que tiveram um papel importante na história. Melquisedeque foi um desses personagens. Apareceu de forma inesperada e desapareceu da mesma forma. Porém, seu sacerdócio tornou-se tipo do sacerdócio de Cristo, santo, perfeito e eterno. Melquisedeque morreu, ainda que não se sabia quando e como. Cristo também morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, 17. Então Melquisedeque aparece na história bíblica e some também da história bíblica, sem nenhuma explicação. Apenas ele tem aí uma função, um papel que vai ser importante, porque Jesus é então sumo sacerdote na terra como representante do ministério de Melquisedeque, do sacerdócio de Melquisedeque. Então Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E é eterno porque não tem princípio nem fim de dias. É perfeito porque não precisa ele oferecer sacrifício por si próprio. Ele nunca pecou. Também não é preciso ele fazer sacrifício todo dia, né? Ou uma vez por ano entrar lá no Santo dos Santos. Porque ele entra uma vez só e vale como um sacrifício perfeito. Não precisa ser repetido. É um sacrifício eterno, verdadeiro, único, suficiente para salvar todos os homens. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar agora. Se você deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, se você deseja agora receber a salvação, o perdão de todos os seus pecados, se você quer o seu nome escrito no livro da vida, para que você seja livre de passar pela grande tribulação, livre de passar pela tragédia que será este mundo, pelas coisas tremendas que virão aí, para a destruição dos homens, para o castigo dos homens. Se você quiser ficar livre disso, você precisa ter o nome escrito no livro da vida. Então, se você quer que o seu nome seja escrito agora no livro da vida, que você seja perdoado,
Se arrependa agora dos seus pecados. Peça perdão a Deus. E neste momento Deus vai te perdoar. Vai te lavar, purificar com o sangue de Jesus Cristo. E você será agora filho de Deus. E o seu nome estará escrito no livro da vida. Para sempre. Vamos orar agora. Se você está doente, está enfermo, olha, Jesus está curando muita gente. Toda semana são mais de 100 pessoas curadas onde nós temos ido. É uma maravilha o que Jesus tem feito. Muita gente tem recebido curas também por telefone. Ligam, nós oramos e Jesus cura. Todos os lugares nós temos orado e Jesus tem curado muita gente. Então, creia nisso agora e receba a sua cura. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, essas vidas que se chegam a Ti, recebe o Senhor por filhos, perdoa todos os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. Convence-os agora, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo e salva, Senhor. Faz maravilhas na vida deles. Ó Pai querido, em nome de Jesus, aqueles que estão doentes e enfermos agora, eu repreendo essas enfermidades, essas doenças em nome de Jesus. Jesus já levou na cruz toda a nossa doença, toda a nossa enfermidade. Solta agora, solta essas vidas em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, agora nessas vidas. Bate eles agora em nome de Jesus e toca. E faz, Senhor, um milagre, a maravilha na vida deles. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Solta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Ora, se você deseja nos convidar para nós estarmos aí na sua igreja, então entre em contato conosco. Aí está o nosso telefone é TIM e é também o WhatsApp. Aí o DDD 99, o telefone é 991520454. Então 99 é o DDD, telefone 991520454. Entre em contato conosco, nós estaremos aí na sua igreja. O nosso e-mail é, olha aí, Henrique Lhas, Henrique L-H-A-S, Henrique Lhas, @hotmail.com. Então você entra em contato conosco e nós estaremos aí na sua igreja, estaremos aí no seu evento. Nós damos palestras de EBD, Escola Bíblica Dominical, damos palestra para professores, diretores de Escola Bíblica Dominical, palestra para obreiros, damos palestras para a família, damos palestras sobre missões. Eu fui missionário, pela graça de Deus nós abrimos 8 igrejas. Também damos palestras sobre evangelismo e damos palestra aí para jovens, né, para casais, para idosos. Damos palestra aí para cerco de oração. Então, você nos convide. Nós não só damos o ensino, nós também pregamos o evangelho. Sempre nós temos ganhado muitas almas. Você pode ver aí que a nossa última visita a São Paulo foram 51 almas que aceitaram Jesus, foram aí 253 pessoas curadas, foram 15 pessoas libertas. Olha aí, esse é o resultado do legítimo, verdadeiro evangelho pregado. Então, almas, curas, né? Libertações, batismos no Espírito Santo. Esse é o resultado verdadeiro do legítimo evangelho. Então, você nos convide, nós estaremos aí. Quanto uma igreja gasta por mês com farmácia e médico? Imagine, se você tem aí 200 pessoas na igreja, pelo menos 100 pessoas estão doentes. Cada um está gastando no mínimo aí R$100 por mês de farmácia. No mínimo, vamos botar bem pouquinho. Com mais uns R$100 aí, médico ou uma coisa assim. R$200 cada pessoa. 100 pessoas vai dar R$20 mil por mês jogados fora. Imagine. Então você nos convida, nós estaremos aí. A pessoa está dizendo, não tem dinheiro, é crise, não sei o quê. Mas o dinheiro está indo embora com coisas sem proveito nenhum, dando dinheiro para farmácias e médicos. Ajude. Ajude essas pessoas. Nós podemos ajudar. Deus me escolheu para ajudar. Deixa eu ajudar. Nós queremos estar aí orando pelas pessoas. Deixa Jesus fazer milagres aí, curar as pessoas, abençoar as pessoas. Além da palavra de Deus que vai ser pregada, ensinada, ainda
vai ter aí muitas pessoas curadas. E Jesus fala conosco, nos abençoa. Então aproveite, nos convide, nós queremos estar aí com você. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Deus não quer ver ninguém doente, não quer ver ninguém sofrendo. Deus quer ver todos os crentes fazendo a sua obra, ocupados fazendo a sua obra, que é a salvação das almas. É o mais importante, a salvação das almas. E para que nós possamos trabalhar na salvação das almas, nós temos que estar bem também fisicamente, curados de nossas doenças, livres de nossas enfermidades. Então, nos convide, estaremos aí com você. Vou passar agora a nossa agenda, onde nós estaremos, que já está marcado para você não marcar o mesmo dia. Então, preste atenção aí. Dias 22 e 23 do 4, então, de 22 e 23 desse mês de abril, estaremos em Bom Jesus das Selvas, lá na Assembleia de Deus, numa formação de professores da EBD, com o presbítero Osiel e o pastor presidente lá, o pastor Neto. Olha, dia 21 do 5 nós estaremos na congregação Belém, aqui em Imperatriz, no culto de missões. Dias 15 e 16 do 7, estaremos em Anapu, Pará. Veja aí que eu não tenho quase nada marcado no mês 5 e nada marcado no mês 6 ainda. Então, 15 e 16 do 7 estaremos em Anapu, Pará. Só temos esta agenda aí no mês 7. Dias 26 e 27 do mês 8, estaremos em Ibirité, Minas Gerais, no encontro de varões, no sábado e família domingo, pastor Helder. Dias 3 e 4 do 9, provavelmente estaremos em Rio Verde, mas essa data ainda pode ser alterada, então você pode marcar essa data conosco, lá não foi confirmado ainda. Dia 7 e 8 do 9, estaremos em Pocrane, Minas Gerais, festa de mocidade com o pastor Arcelon. Dias 9 e 10 do 9, estaremos em Ipatinga, Minas Gerais, lá no bairro Caravelas. Estaremos ali uns dias na casa do irmão Ulisses. Dia 17 do 9, estaremos em Sítio Novo, Tocantins. Essa data também pode ser mudada, ainda não está confirmada totalmente. Dia 22 a 24 do 9, estaremos em Teresina, Piauí. Dia 30 do 9, estaremos em Ananindeua, Pará. Campo Maguari, pastor presidente Ritter. Dia 7 e 8 do 10, estaremos em Barcarena, no Pará, numa conferência de EBD. Dias 13, 14 e 15 do 10, estaremos em Fortaleza, Ceará, lá no bairro Barra do Ceará, Assembleia de Deus Emanuel, Tempo Central. Dias 21 e 22 do 10, estaremos em São Luís, Maranhão, lá no culto de família, encontro de casais, né? Estará a minha esposa também pregando e eu também, lá com o pastor Francisco, em São Luís, lá no bairro São Cristóvão 2. Para o ano que vem, ano 2018, nós temos marcado dia 27 de 2 de 2018, em Tumbiara, Goiás, com o pastor José dos Santos. Então você viu aí que nós temos pouca coisa marcada, temos aí o mês 5, muita vaga, mês 6 todinho sem marcar nada ainda, mês 7 ainda tem para marcar, mês 8, né? Mês 10, mês 11, mês 12, muita coisa para ser marcado. Então, nos convide, nós estaremos aí com todo prazer, toda alegria para ajudar você. Se você não puder pagar o transporte aéreo, eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, não tem problema nenhum. Nós não temos essas coisas, viu? Não precisa preocupar com isso. Então eu vou da maneira que for mais barato para você. Estamos aí para fazer a obra de Deus, ganhar almas para o Senhor. Tá? Enquanto isso, Deus vai abençoando o seu povo, vai curando, libertando, batizando o Espírito Santo, vai fazendo maravilhas. Então, nos convide e nós estaremos aí com você na sua igreja.